Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, começamos hoje a novena das novenas, a novena do Espírito Santo. Então, para quem não sabe por que católico faz novena, tá aqui a explicação. O próprio Jesus, quando ascendeu aos céus, pediu que os seus discípulos permanecessem em Jerusalém por mais 10 dias, até que o Paráclito viesse. E durante esse período, eles tinham que permanecer em oração e súplica a Deus, pedindo que viesse o Espírito Santo. É por isso que católico faz novena. Foi o próprio Jesus quem pediu para que seus discípulos fizessem. Bom, como nós estamos na novena de preparação do coração para Pentecostes, para essa efusão do Espírito Santo na igreja, eu quero falar com vocês sobre os dons do Espírito. E para falar sobre os dons do Espírito Santo, eu estou pegando aqui, por base, o livrinho amarelo, que todo católico que se preze precisa ter, precisa estudar, se quer conhecer a sua igreja, se quer conhecer a sua fé. Então, eu estou aqui com o Catecismo da Igreja Católica, que nos educa sobre tudo que um bom católico precisa saber. E aqui, no número 1830 até o 1832, fala sobre os dons e frutos do Espírito Santo. Mas, por enquanto, nós vamos nos ater apenas aos dons do Espírito. E o Catecismo diz assim: a vida moral dos cristãos é sustentada pelos dons do Espírito Santo. Estes são disposições permanentes que tornam o homem dócil para seguir os impulsos do mesmo Espírito. Ou seja, a nossa vida moral, ela precisa ser sustentada pelos dons do Espírito Santo. Os 7 dons do Espírito Santo são sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, piedade e temor de Deus. Em plenitude, esses dons pertencem a Jesus Cristo, filho de Davi. Completam e levam à perfeição as virtudes daqueles que o recebem. Eles tornam os fiéis dóceis para obedecer prontamente às inspirações divinas. Então, nós precisamos aproveitar essa novena de Pentecostes para pedir os dons do Espírito. Nós precisamos pedir esses dons ao Espírito Santo de Deus, porque esses dons é que nos completam e nos levam à perfeição. E ele só leva à perfeição aqueles que o recebem. Mas Deus, sendo um bom Pai, um generoso Pai, ele não nega nada que edifique aos seus filhos. Então, se nós pedimos os dons do Espírito Santo, Deus vai nos conceder. O Espírito Santo de Deus virá em nosso auxílio e derramará sobre nós os seus dons. Em Romanos 8, 14 a 17, diz assim: todos os que são conduzidos pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus e, portanto, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Por isso precisamos dos dons do Espírito e sermos conduzidos por ele. E hoje, neste primeiro dia, nós vamos pedir ao Espírito Santo que nos dê o dom da sabedoria. Papa Francisco já falou sobre este dom e ele deixou claro que o dom da sabedoria não é meramente para as coisas humanas, para a sabedoria humana, mas o dom da sabedoria, ele nos permite ver o mundo, ver as coisas ao nosso redor com os olhos de Deus. O dom da sabedoria faz com que nós percebamos o mover de Deus em nossas vidas, a condução das nossas vidas por Deus, a mão dele nos guardando, nos protegendo, nos conduzindo. Então, o dom da sabedoria não é para a gente ser sábio apenas para as coisas terrenas, mas sobretudo do alto.
E tem uma passagem bíblica que nos permite compreender perfeitamente sobre o dom do Espírito Santo da sabedoria. Está em Efésios 3, 18 e 19, quando São Paulo escreve, ele diz assim, olha: com o dom da sabedoria, o Espírito nos conduz a compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade de conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que sejais plenificados com toda a plenitude de Deus. Então, a sabedoria vai nos permitir enxergar muito mais longe. Vai fazer com que nós percebamos a Deus. Nós percebamos o mover de Deus. Vai nos ajudar a entender a vontade de Deus. Com o dom da sabedoria, nós vamos ter muito mais intimidade com Deus e, de fato, vamos conhecer este amor tão grande com o qual Deus nos amou. O comprimento, a largura, a altura, a profundidade. Conhecer o amor de Cristo excede todo conhecimento. Precisamos, então, pedir este dom da sabedoria para podermos compreender melhor a vontade de Deus, ter mais intimidade com Deus, enxergar o mundo, as pessoas, as coisas com os olhos de Deus, falar com as palavras de Deus, amar com o coração de Deus. Vai conduzir toda a nossa vida. Por isso que Salomão, quando herdou o trono do seu pai Davi, pediu o dom da sabedoria a Deus, para que ele pudesse conduzir aquele povo segundo o coração de Deus. Salomão pediu o que era mais importante a Deus. Fez o pedido mais inteligente de toda a história da humanidade a Deus, o dom da sabedoria. Sejamos nós também inteligentes como Salomão. Peçamos a Deus que o seu Espírito Santo nos preencha de toda a sabedoria, para que nós tenhamos sede de buscar a Deus, tenhamos intimidade com Deus, experimentemos desse grande amor de Deus por nós e, nutridos deste amor, enxerguemos tudo com o olhar de Deus. Que o Senhor nos abençoe, façamos a experiência com o Espírito Santo de Deus de nos deixar ser conduzidos por Ele na nossa vida, na nossa história. Tchau, tchau.